No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximou dele os discípulos. Em particular lhe pediram: Deus, dize-nos quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Serginho, o som está top hoje, parabéns. Eu só reclamo, então tem que elogiar também, amém, amados? Parabéns, pastor Sérgio. Já entendi o mistério. Quando eu cheguei aqui, ele estava de joelho, orando aqui, ó, no altar. Tá entendido agora tudo. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente os ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, Aguinaldo. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E sendo pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém e amém. Eu vou me aventurar a pregar nesse tema, que eu já preguei uma vez aqui. É um tema muito pertinente para os dias atuais. Embora tenhamos aqui, como o professor Ederson, que é um ótimo, excelente professor de escatologia, e outros que militem melhor do que eu nessa área, e embora eu também seja professor nessa área, leciono no ITQ, eu lecionava no ITQ essa matéria, que é a matéria de escatologia, é um tema muito abrangente e complexo. Porém, hoje eu vou me deter a alguns pontos muito simples, porque poucas vezes eu, como pastor, tenho pregado sobre a volta de Jesus, e a maioria dos pastores, infelizmente, não tem abordado esse tema, que é um tema atualíssimo sobre a volta de Jesus. Se os apóstolos estavam esperando Jesus voltar naquele tempo, e se passaram mais de 2000 anos, imagina os dias atuais. Nós estamos aí diante de um grande problema mundial, que ainda é o coronavírus. Vírus vai, vírus volta. É verdade que menos morte, graças a Deus por isso. E você que não completou o seu esquema vacinal, complete, tome as doses necessárias. Eu sou da direita, eu votei em Bolsonaro, mas eu sou a favor das vacinas. Eu e a minha casa, nós somos a favor das vacinas, minha família toda. E essa semana eu descobri que minha mãe estava com Covid, e passou muito mal, mas superou, graças a Deus. Minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, todos eles com Covid, eu não sabia, mas graças a Deus agora essa semana recuperaram em nome de Jesus. Então é fundamental que você que não completou o esquema vacinal, o faça. Nós estamos diante desse dilema, dessa enfermidade que vai e volta, e que há mutações. Nós estamos diante de alguns sinais que são escatológicos sobre a eminente volta de Jesus. E a nossa igreja, ela prega que Jesus salva, aleluia. A nossa igreja prega que Jesus batiza com o Espírito Santo e com poder. E a nossa igreja prega que também Jesus cura. E a nossa igreja também prega que Jesus em breve voltará. Nós estamos completando aí 71 anos de igreja quadrangular no Brasil. E eu e você fazemos parte dessa igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular. Nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca e os seus filhos, não é? 71 anos. Desses 71 anos, eu estou na igreja há 30 ou mais, né? Fazendo parte dessa igreja. Como pastor,
aproximadamente há 26, 27 anos de pastoreio nessa igreja. Essa igreja me abraçou, me amou, me curou, me transformou. Foi nessa igreja que eu conheci Jesus. Foi nessa igreja que eu me batizei. Foi nessa igreja que eu me casei. Foi nessa igreja que eu saí para o ministério. E é nessa igreja que eu estou como superintendente. Então eu amo a Deus, mas amo a minha igreja. Eu sou apaixonado pela minha igreja. Temos falha como qualquer outros ministérios, temos problemas como qualquer outras denominações, mas eu amo a minha denominação. Eu sou apaixonado pelos líderes que Deus colocou na minha vida. Pastor Mário, pastora Bianca, pastor Toninho, Stefan, sua esposa, pastora Lourdes, e o meu pastor, meu paizão, que é o pastor Davi Rodrigues. Esse é meu pai, não é? Então eu sou apaixonado por ele e por toda a família do pastor Davi. Queridos, nós louvamos a Deus, porque a Igreja Quadrangular, através da nossa fundadora, a pastora Aimee McPherson, uma canadense, ela se atentou para essa temática. Breve, Jesus voltará. Por isso, a coroa, que simboliza o rei. Por isso, a cor púrpura, que era a cor da realeza, dos reis. Só os reis usavam essa cor. O povo, a população, não podia, em hipótese alguma, usar essa cor, porque essa cor é uma cor de realeza. E nós cremos que o nosso Jesus, assim como ascendeu, assim como subiu aos céus, ele também descerá para buscar a sua igreja. Você precisa ter na sua mente os fatos em ordem cronológica. E o que nós cremos é exatamente sobre o arrebatamento da igreja. O primeiro episódio, antes do fim do mundo, ou o fim de todos os tempos, ocorrerá com um arrebatamento da igreja. O arrebatamento dos cristãos sinceros e verdadeiros. E Paulo é o que melhor fala isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, se não me falha a memória. É que melhor exemplifica, que melhor fala sobre o arrebatamento da igreja. Vamos ler isso, por favor, projeta para mim, por favor, pastor Serginho. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, se não me falha a memória. Se não for o 16, será o 17. E se não for o 17, com certeza é o 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, o arcanjo falará, o arcanjo dará uma voz, e ressoada a trombeta vai tocar. Arcanjo fala, a trombeta toca. Cadê? Não combinamos essa parte não, né? Trombeta toca. E a Bíblia fala então, ressoará a trombeta de Deus, descerá dos céus, o Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, versículo 17, por gentileza. Depois nós os vivos, os que ficarem vivos, seremos arrebatados. Ou seja, Jesus não toca a terra. Nós aqui ascendemos aos céus ao encontro dele. Jesus não toca a terra. No arrebatamento da igreja, na sua primeira vinda, ele não toca os céus, a terra. Na sua segunda vinda, pós-arrebatamento, pós-tribulação, pós-grande tribulação, guerra do Armagedon, aí ele volta e toca a terra. Então nós temos aí o encontro do Senhor nos ares. E olha o que a palavra de Deus diz: e assim estaremos com o Senhor para sempre, forever. Assim estaremos com o Senhor para sempre, forever. Esse arrebatamento é o que nós aguardamos. Esse arrebatamento é o que nós pregamos. Os salvos em Cristo, ao encontro do Senhor na terra, ao encontro do Senhor nos ares. Então nós, a Igreja Quadrangular, nós cremos exatamente nessa tese de que a igreja, ela não passará pela tribulação. Nós somos antitribulacionista. Nós cremos que Jesus voltará e buscará a sua igreja, e que a igreja não entrará na tribulação. Há algumas igrejas evangélicas que acreditam que a igreja passará pela tribulação. E existe um outro grupo menor de cristãos que acredita que no meio da tribulação, que são 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio, aí sim, de grande tribulação, como nunca houve na face da terra. Então eles acreditam que no meio, quando acabarem os 3 anos e meio da falsa paz, a igreja será arrebatada.
com todo respeito àqueles que são pós-tribulacionistas, ou aqueles que são no meio da tribulação, irmão, que eles fiquem aí, porque eu sou daqueles que vai antes da tribulação. O negócio é antes. O negócio é antes. Porém, antes que Jesus volte, há alguns sinais. Nós temos alguns sinais bíblicos. Por exemplo, Jesus fala primeiro sobre o engano. Bom ver a Edna, ainda passou pela cirurgia nos olhos, está se recuperando. Deus te abençoe, Edna. Glória a Deus. Primeiro não engano, não se engane. Jesus disse, cuidado com o espírito de engano. Haverá muitos falsos profetas. Haverá muitos falsos cristos. Irmão, qualquer homem de Deus, pastora Alessandra, qualquer mulher de Deus, por mais conceituado que seja, se ele chegar até nós, por mais santo, consagrado que seja, se ele chegar até nós e disser, ó, Jesus me revelou que ele vai vir em 22 de dezembro, toda a sua santidade, toda a sua reputação se perde. Nenhum homem, nenhuma mulher pode dar datas. Nem um homem, nem a mulher pode se dar data. Nós sabemos que o Senhor virá. Quando? Não sabemos. Porque essa informação só pertence ao Senhor. Aleluia. Vários homens e mulheres de Deus, infelizmente, no transcorrer da era cristã, profetizaram, disseram, e infelizmente todos eles se frustraram. A própria Testemunha de Jeová, que é no nosso conceito, uma seita, seu fundador, falou sobre a volta de Jesus por 2 ou 3 ocasiões, e todas elas foram frustradas, e ele, para disse que a volta foi espiritual, e para alguns. Então a verdade é essa, amados, cuidado com o espírito de engano. Cuidado com pessoas que aparecem dizendo em nome de Deus, e falando em nome do Senhor, e até fazendo sinais, Luiz, até fazendo prodígios. Porque o que habilita o meu ministério não é só os sinais e prodígios. Os sinais e prodígios são importantes, mas o que é mais importante é a solidez dessa palavra. Cremos em milagres, cremos em cura. Alguns de nós já recebemos cura. Quantos aqui já receberam milagres? Amados, nós cremos em milagre, mas o maior milagre está na transformação do caráter da pessoa. Esse é o maior milagre. Pastor David Anshu, depois Paul Anshu, depois David Anshu, ele fala que quando ele começou a pregar o evangelho na Coreia, eles encontraram uma grande dificuldade, porque a Coreia era 99% budista, e eles começaram com o evangelho lá. E o budismo, irmão, tem muitos milagres. O budismo tem muitas curas. Ele diz, Senhor, qual vai ser o diferencial aqui para os budistas? Porque eles também querem cura, também querem milagre. E aí o Senhor fez um diferencial na Coreia, que é exatamente a transformação do caráter. Só Jesus pode transformar o nosso caráter. De pessoas más em pessoas boas, pessoas ruins em pessoas boas. E hoje a Coreia é um dos países mais cristãos do mundo, evangélicos, cristão evangélico. Um dos maiores países cristãos evangélicos do mundo é a Coreia. 40% da sua população conhece o Senhor Jesus. E é interessante notar que o budismo prega paz, serenidade. E excepcionalmente na Coreia, os budistas andaram quebrando o pau. Brigas de agressão física entre eles. Irmão, onde o Senhor está, o inimigo, aleluia, ele é trazido às claras, porque só pode haver paz em Jesus de Nazaré, que é o príncipe da paz. Paz verdadeira, só em Yeshua HaMashiach. Engano, cuidado com engano. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que a pessoa, há milagres, há cura, há revelações. Irmãos, eu sou um pastor usado por revelações, sim ou não, sou usado pelos dons. Mas cuidado, não é só os dons, mas o que ele prega condiz com a palavra. O que ela está falando está inserido no texto sagrado. A coerência bíblica no que está sendo dito. É isso que você tem que ter cuidado. É isso que você tem que avaliar. A Bíblia fala que enganariam a muitos, mas não a todos. Aleluia.
Porque, amados, todos não. Sempre há aqueles que têm o espírito de discernimento do Senhor. Eu não posso fazer alterações bíblicas. Eu não posso fazer acertos. Recentemente vocês viram aí um grande pastor dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Gente, e eu fui lá nas redes sociais do cara. O cara não se retrata, pastor Ricardo. A convenção dele chamou ele para retratar. Ele disse, eu não retrato. A convenção excluiu ele. E aí, meu irmão, eu fui nas redes sociais do cara. O cara tem 40, 45, 50 mil pessoas, pastor Alessandra, assistindo o culto do cara, todo domingo. E eu fico aqui, Deus, o meu culto tem 10 pessoas assistindo. E eu não estou falando besteira, Jesus. Lá o cara está falando besteira e tem 40, 50 mil pessoas assistindo o cara. Ele não se retrata, ele não diz assim, gente, irmãos, porque tem hora que a gente comete equívocos. Eu já cometi vários equívocos aqui, e toda vez que eu cometer, eu estou disposto a pedir perdão, aleluia. Irmão, quando eu precisar de conserto, você me conserta. Quando você precisar, eu te conserto, aleluia. E um vai consertando o outro, amém, irmão? Amém ou não amém? Agora, querido, você cometer uma grave ofensa e não se retratar, gente, ó, eu coloquei essa palavra aqui errada. Quando eu disse que a Bíblia precisava se atualizar, era talvez a forma, a linguagem. Não há retratação, não há uma reparação. Aí é grave. Porque todas as pessoas que estão indo por esse caminho, irmãos, eles estão indo por uma tendência, como existe uma aqui na Zona Sul, com uma forte, grande igreja, descendente da Assembleia de Deus, um cara fantástico, eu tenho livros dele lido, cara, um crânio, inteligente, mas que agora começou a aceitar, dizer assim, ó, os homossexuais também foram criados por Deus, e essa prática não é pecaminosa. Nós temos igrejas na Inglaterra e em alguns países que estão consagrando pastores homossexuais. Nós temos uma igreja importantíssima, de um renome, nós estamos consagrando os pastores homossexuais. Querido, então cuidado com o engano. E por causa desse tipo de postura, nós seremos perseguidos. Porque a perseguição vem por causa da sua postura de fé. Por causa da minha postura de fé. Pastor, agora no Canadá, um pastor foi preso agora no Canadá, 3 anos de cadeia, porque falou contra a homofobia. Para a cadeia, porque enquadrou-se numa palavra chamada lá de crime. Nós estamos começando a ocorrer esse risco aqui no Brasil. Qualquer fala de discórdia pode ser chamada de fala homofóbica. Nós temos um pastor da igreja batista, uma igreja seríssima, lá aqui no Nordeste, que eu falei isso aqui, irmão, ele estava fazendo um casamento de um membro dele foi casar, um casal da igreja foi casar, convidou várias pessoas da família, tinha um casal lá, do mesmo sexo junto. O pastor falou que Deus criou o homem e a mulher, sentiram-se ofendidos, pegaram essa fala, entraram no Supremo Tribunal Federal com uma ação. Vocês, cuidado com o engano, depois vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Por quê? Por quê? Por causa da sua fé. Ah, você é a favor disso? Não sou a favor disso. Não maltrato, nunca vou maltratar, nunca vou ferir, mas os meus princípios de fé eu não vou abrir mão. Pastor, você faz casamento de homem com homem? Não faço e nunca farei. Pastor, você faz casamento de mulher com mulher? Não faço e nunca farei. Mesmo que a lei te obriga, mesmo que a lei obrigar. Se a lei me obrigar, meus irmãos, eu vou ser preso. E nós estamos caminhando para isso. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já entende-se que há direitos, e que pela lei eles têm que ser considerados, e pelos religiosos ainda não. Ainda não. Porque graças à nossa bancada evangélica, graças você reclama de política? Graças a esses bancadas evangélicas, graças aos pastores que estão lá dizendo assim, não, a Constituição diz que a religião é o quê? Sagrado. Dentro da sua religião eu posso tomar as decisões que eu achar melhor dentro da religião. A pessoa, como cidadão, ela tem o direito de ser reconhecido pela lei, mas pela igreja não.
Porque a igreja funciona como uma independência salvaguardada pela Constituição. E aí está o grande perigo, você que votou na esquerda. Aí está o grande perigo de nós trazermos esses valores e começarmos a inserirmos, e daqui a uns tempos ser obrigado o pastor e padre, ter que fazer e reconhecer o que a lei já reconhece. E você que estudou as leis sabe o que eu estou falando. Então a igreja poderá ser obrigada no futuro a reconhecer o que o Supremo Tribunal já reconheceu. Vós sereis odiados e perseguidos por causa do meu nome. Porque aqui dentro da igreja é muito mais fácil termos posicionamentos. Mas quando você está no seu emprego, quando você está lá na sua faculdade, quando você está lá em lugares estratégicos e você ouve teses como essa, e se você discordar, Martin Luther King disse assim, para você se tornar inimigo de alguém, não precisa de guerra, é só dizer o que você pensa, é só você falar o que você pensa. E nós estamos caminhando, olha como está funilando, irmãos, funilando, porque quando você defende a família tradicional, você é um cara, como é que diz a palavra? Retrógrado. Quando você defende a família tradicional, você é um cara careta. Quando você defende o amor, mas que amor discriminatório para A e para B e para C. Olha como a palavra está dizendo, vocês serão odiados. É o que está acontecendo com alguns crentes no Canadá, com crentes fiéis nos Estados Unidos. Por quê? Somos contra o aborto. Lá nos Estados Unidos, legalizaram o aborto. Os crentes fiéis, Jesus diz isso, os crentes fiéis e sinceros, irmão, você vai sofrer perseguição por causa da sua fé. E bendito o dia que você sofrer perseguição por causa da sua fé. Bendito o dia. Bendito o dia que nos discriminarem, como acontece por causa da nossa fé. Vocês são crentes? Vocês são retrógrados. Vocês são crentes? Vocês têm a mente pequena. Vocês são crentes? Vocês são isso, vocês são aquilo outro. Irmãos, Jesus adiantou, vocês serão odiados. E glória a Deus, porque eu não abro mão da minha fé, irmãos. Agora, recentemente no Irã, pegaram um pastor, e lá é proibido pregar o evangelho. Pegaram ele, pegaram sua família, sua esposa e seus 2 filhos pequenos, e disseram para ele, o senhor precisa parar de falar o que o senhor está falando. Ele disse, eu não vou falar. Não vou parar de falar. Nós estamos falando do século 21, irmãos. Ele disse assim, se o senhor não falar, nós vamos matar os seus filhos na sua frente. E ele dobrou o joelho e começou a chorar, dizendo, minha fé eu não nego. Os 2 filhos e a esposa foram mortos na frente dele. Ele disse assim para a esposa e para os filhos, que estava morrendo, pastora Vanessa, filhão, esposa, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta a se encontrar. É alguém que sabe para onde vai. É alguém que sabe em quem acredita. Nós estamos vivendo dias, agora na China, a igreja é perseguida. Descobriram que está construindo uma mega igreja. Hoje o maior país cristão do mundo é a China, a igreja é perseguida. Nós temos milhares e milhares de irmãos na China, aleluia, que não podem se reunir em templos. Onde é que eles se reúnem? Nas casas. Estima-se que há mais de 40, 50 milhões de crentes na China, aleluia. Igreja perseguida. Derrubaram o templo, derrubaram tudo. Imperador, é proibido pregar o evangelho na China. É proibido ler a Bíblia na China. Sabe como é que os irmãos fazem lá? Eles recebem Bíblias e vai compartilhando pedaços dos textos da palavra de Deus. Toma aqui texto de Isaías. Toma aqui, livro de Jeremias. Toma aqui, E essa semana eu vi um testemunho lindo, pastor Ricardo, que eles tiveram que rasgar a Bíblia, rasgaram toda a Bíblia e distribuíram folha por folha. E aí, quando eles se reuniram no escuro, no meio do nada, o pastor falando, aí irmãos, nós vamos ler agora Isaías.
Isaías 53. Quem está com Isaías 53? No meio do escuro levantou um irmãozinho com Isaías 53, lendo a palavra de Deus. Gente está perdendo a vida, mas não perde a fé. Perde a vida, mas não perde a fé. Seremos odiados. Quantos de nós não somos odiados por alguns da nossa família? Ah, você é crente agora? Sou lavado e remido no sangue de Jesus de Nazaré. Terceiro aspecto, para continuar aqui, quase terminando. Sereis odiados. Nesse tempo, alguns vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Isso já está acontecendo. Todas essas profecias já estão acontecendo. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Já está acontecendo. Multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Já está acontecendo. Guerras, nós estamos vivendo agora a guerra mais moderna, a guerra agora da Ucrânia e da Rússia. Qual o motivo da guerra? Fútil. Um país pacífico, um país que não ameaçou a Rússia em nada. A Ucrânia não atirou nenhum rojão contra a Rússia, só porque o cara disse: não gostei da sua cara, eu vou destruir seu país. Em pleno século 21, é o que nós estamos assistindo. Um país pacífico ser massacrado. Um país pacífico com grande número de cristãos serem assolados. Geralmente um país ataca o outro em retaliação. Você me atacou, então eu vou te... A guerra começa assim. Com a Ucrânia não teve ataque contra a Rússia. Não teve uma bomba lançada contra a Rússia. Todo país tem o direito de se defender. A Rússia poderia... Não há, irmãos. E aí nós estamos diante de uma terceira guerra mundial. 2 semanas atrás, uma bomba caiu no território da Polônia. Os poloneses reuniram toda a sua cúpula, o exército, porque se aquela bomba fosse da Rússia, nós estávamos diante da terceira guerra mundial agora. Nós estamos diante de sinais. Nós estamos diante de uma pandemia, que hora mexe aqui, hora mexe lá. Agora a China voltou a fechar-se de novo. 6 milhões de pessoas numa cidade trancadas. Não pode nem pegar água. Nós estamos diante de sinais proféticos. Você quer mais um sinal fora a Bíblia? Eu vou dizer para vocês: o aquecimento global. O aquecimento global é irreversível. Tudo que se tentar fazer agora, ainda que se o planeta acordasse, todo mundo acordasse e dissesse assim: vamos ter uma consciência ecológica, não voltaria ao normal. Os cientistas estavam esperando que acontecesse o que está acontecendo com a Terra agora. Os cientistas estavam esperando que acontecesse em 2050. Em 2050 se esperava o que acontecesse, está acontecendo agora. E aí de repente começou a acontecer agora. Europa, calor excessivo, seca na Europa e na China. Nunca eles enfrentaram uma temperatura como essa na Europa. A Alemanha, algum tempo atrás, avassalada por uma tempestade. Eles nem sabiam o que era isso, tempestade tropical. Brasil, países tropicais. Nós estamos enfrentando frio em pleno mês de novembro. Nós estamos com temperatura de inverno em novembro. A exposição ao sol cada vez mais está causando câncer. O efeito estufa está alterando, e essas alterações climáticas, o derretimento de gelo é irreversível. Ora vem, Senhor Jesus, que eu estou a te esperar. O mundo acabou-se com água. E agora, pastor? A palavra de Deus fala que o mundo se acabará com fogo. É por isso que está cada vez mais aquecendo. E é irreversível, irmão, porque o Senhor está voltando, Jesus está voltando. E para encerrar minha palavra aqui, e esse evangelho será pregado em todo o mundo. Esse evangelho será pregado em todo o mundo. Como isso será possível, pastor? Como isso poderá ser possível? O evangelho pode ser pregado em todo o mundo hoje, em questão de segundos, graças ao advento da internet.
Antigamente acontecia um episódio aqui, e demorava-se cerca de quase 11 a 12 horas para que esse evento fosse confirmado. Hoje, com a internet e a globalização, acontece um evento aqui, em 3 segundos o mundo fica sabendo. Em 3 segundos o mundo globalizado fica sabendo dessa informação. Você tem celular aí? Pegue ele, por favor. Agora você pode pegar. Só não pode olhar, mas pegue. Você tem celular aí? Levanta ele, por gentileza. Olha aí. Quase 95% da população tem celular. Até as crianças têm. E hoje em dia as crianças já nascem, elas não falam mais papai e mamãe, elas falam, quero um celular. Aqui, ó. Há mais tecnologia aqui, há mais tecnologia no seu aparelho do que o que foi aplicado para o homem ir à Lua em 1968. Há mais tecnologia no seu aparelho celular do que foi aplicado na NASA para o homem ir à Lua. Demorou-se 100 anos, a cada 100 anos a tecnologia avançava. Na era dos anos 2000, a cada 10 anos, o que se fazia em 100, faz em 10. E pasmem, na atual geração, a geração Y, a tecnologia que demorava 10 anos, se demora 1 ano. Daqui a 1 ano, o seu aparelho será obsoleto. Aparecerá mais informações e tecnologias dele do que o que existe agora. Cada vez mais a ciência se multiplicando. Daniel diz isso, a ciência multiplicará. O que é isso, pastor? Falta-se uma única coisa a cumprir: o evangelho ser pregado em todo o mundo. Mas com o advento da internet, menos dia ou mais hora, menos dia ou mais hora. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o auge da Olimpíadas foi a velocidade, a corrida de velocidade com o Usain Bolt. Naquele momento, quando ele foi correr, foi o maior pico de audiência em todo o mundo. Quando ele lá fez a sua largada, acredita-se que mais da metade do globo terrestre estava assistindo. Cerca daquela época de 3,5 milhões, bilhões de pessoas. Semana passada nós chegamos a 8 bilhões de seres humanos. A Copa é o segundo maior evento de audiência mundial. E a Copa, ela é única porque ela entra em países muçulmanos, católicos, evangélicos, budistas, hinduístas. Todas as religiões não têm restrição quanto ao futebol. Todas as religiões são abertas ao futebol, mesmo que existam algumas regras, mas eles se adequam a essas regras porque aceitam o futebol. Na abertura da Copa, acredita-se que mais da metade do planeta estava antenado. Em uma dessas edições, eu não me lembro qual, eu acho que foi nas Olimpíadas, entrou-se lá uma cantora gospel, um cantor gospel, louvando a Deus com um hino. Amados, nós não sabemos como o Senhor usará a internet, mas ela será uma grande ferramenta para a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando, mas volte-se para Ele antes. Aquele dia não pode pegar você nem eu de surpresa. O Rei está voltando. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pastor Jorge, você só paga lá do fundo. O Rei está voltando, queridos. O nosso Rei em breve voltará, amados. Que você e eu estejamos firmados nesse Rei. O Rei está voltando. Volte-se para Ele antes.
E esse evangelho será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Você está preparado? Você está preparado para encontrar com o Senhor? Para alguns Ele pode vir individual. E é importante que você esteja preparado ou preparada. Para outros Ele virá no coletivo. Se prepare para esse grande dia.